Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Fer Campelo, professora de macramê, e neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para fazer essas lindas orelhinhas de coelho para você usar na sua decoração de Páscoa. Esse é um passo a passo bem tranquilo, bem facinho para iniciantes. Qualquer pessoa consegue fazer e você vai deixar a sua casa mais bonita ainda. Aqui no vídeo eu vou te dar a opção de fazer as orelhinhas de coelho com a madeirinha de churrasco para você decorar a sua mesa e outra opção para você aproveitar essas orelhinhas em uma cestinha como essa. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para você receber os vídeos em primeira mão. Agora, bora para a lista de materiais. Em primeiro lugar, você vai precisar do fio juta. Eu vou utilizar a juta da Euro-Roma. É um fio bem macio, porém fica com um toque muito rústico, fica bem bonito. Esse fiozinho mede aproximadamente 2 milímetros de espessura, tá? E aí, além da juta, você vai precisar de um arame. Pode ser esses arames de alumínio que você encontra em armarinhos, né, em lojas de materiais para artesanato. Ou você pode utilizar o arame galvanizado, que é esse daqui que você encontra geralmente em lojas de material para construção. Eu vou utilizar o arame galvanizado porque eu acho que ele fica mais firme, mais resistente. Mas caso você tenha dificuldade em encontrar esse daqui, não tem problema nenhum você utilizar esses que são para artesanato mesmo. E aí o arame a gente vai utilizar para fazer a estrutura, né, o formato da orelhinha. Então, como nós vamos trabalhar com esse material, você vai precisar de um alicate. Esse daqui é um alicate que eu vou utilizar principalmente para o corte, né, para cortar o arame galvanizado. É um alicate que tá até bem velhinho, mas super me atende. E esse daqui é um outro alicatinho que eu vou utilizar só para fazer a torção do arame, mas também você não precisa ter dois alicates, tá? Eu estou apenas mostrando as opções. Você consegue fazer esse trabalho só com o alicate de material para construção mesmo. Você também vai precisar de uma tesoura, uma fita métrica, uma cola quente para a gente fazer o acabamento das orelhinhas no palitinho de churrasco e o palitinho de churrasco para fazer aquele detalhe bem bonitinho, tá? Então separa seus materiais e vamos iniciar o passo a passo. E você vai começar cortando o seu arame, tá? Então, como eu disse, eu vou utilizar o arame galvanizado. Geralmente ele vem enroladinho assim, por isso que ele vem nessa forma circular. Eu vou pegar uma das pontinhas e vou achar o tamanho que eu quero para minha orelhinha. Pode ser uma orelha grande, pode ser uma orelha menorzinha. Então, você vai achando aqui mais ou menos o tamanho que você quer. Então, coloca assim como se fosse na posição, ó, parece um peixinho, se você olhar assim de lado. Então, vai moldando ele aqui, só para você ter certeza se é esse tamanho. Então, vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui. Deixa eu medir para vocês verem o tamanho do pedaço que eu cortei. Então, eu tenho 16, eu tenho aproximadamente 30 centímetros, né, 16 de cada lado, então eu tenho aproximadamente 32 centímetros de arame. E aí eu venho com o alicate de corte, corto aqui no tamanho dele. E aí é legal você já utilizar ele como uma referência para cortar o outro pedaço também, tá? Então você vai vir aqui de novo, né, com a pontinha do arame. Coloca aqui, ó, pontinha com pontinha, para você encontrar mais ou menos o mesmo tamanho, né, para as orelhinhas ficarem bem parecidas. Vai dobrando o arame e trazendo ele pro formato da orelhinha. Então, aqui eu já consegui espelhar, né, o tamanho das duas. Corto novamente. Opa! Aqui desse ladinho. E aí, agora, então, nós temos, né, o arame cortado para as duas orelhinhas. E você vai ir arrumando ele, ó,
dando um formato com as mãos mesmo, cuidado só para você não se machucar. E aí você vai cruzar aqui embaixo, ó, como se fosse um peixinho, de novo, e você vai precisar torcer essa ponta do arame. Então, é aí que entra de novo o alicate. Dá para torcer com a mão? Dá, principalmente se você estiver utilizando esses aqui que são de artesanato. Mas esse aqui que é galvanizado, às vezes ele é um pouquinho mais rígido, então você coloca uma pontinha por cima da outra e vai girando, ó. Pega aqui. E vai torcendo ele, ó, até ficar bem juntinho e continua com o formato de orelhinha. Então, organiza ele aqui certinho, você pode cortar esse excesso para deixar as duas pontinhas iguais. E você vai fazer a mesma coisa com a outra orelhinha, tentando deixar do mesmo jeitinho, o mesmo formato. Prontinho, então aqui eu já tenho as minhas duas orelhinhas, né, cortadas, elas estão praticamente do mesmo tamanho e do mesmo formato. Eu fui colocando uma em cima da outra para ver se estava certinho, ó. E ficou assim. Se não ficar exatamente igual, não se preocupe, porque nem os coelhinhos têm as orelhas iguais. Então, é só tentar deixar o mais próximo parecido. E agora, nós vamos começar a envolver esse aramado com o fio de juta. E aí, gente, não tem uma medida certinho, tá? Principalmente porque vai depender do tamanho da orelhinha que você estiver fazendo. E eu confesso que eu não consegui chegar num cálculo certinho para quantos metros de fio você precisa para envolver a orelhinha. Então, o que eu recomendo? Corte bastante, tá? Bastante fio de juta. Eu vou cortar aqui aproximadamente 6 metros e vou começar a envolver. Então, corta aí mais ou menos 6 metros, se a sua orelhinha também for desse tamanho, tá? Deixa eu até conferir aqui quanto que ficou. 15 centímetros de altura. Então, se a sua orelhinha for mais ou menos desse tamanho, corta 6 metros também de fio de juta. E não tem problema se faltar, porque dá pra fazer uma emenda que fica bem imperceptível, tá bem? Então, eu vou cortar aqui 6 metros do fio de juta e mostro pra vocês. Cortei aqui, tá um fio bem compridão, e nós vamos começar a trabalhar com um dos aramados, tá? A gente vai trabalhar com um aramado por vez. Você vai primeiro pegar uma das pontas, né, do seu fio de 6 metros e vai fazer um nozinho aqui, ó. Passa a pontinha, faz um nozinho, tipo um nozinho de cadarço, tá? Um nozinho mais simples mesmo. Só pra você prender ele aqui. E aí não se preocupa com essa pontinha aqui, que você vai dar uma gotinha de cola, tá? Então, corta bem rente. Eu corto aqui bem rente a pontinha menor. Então, você vem aqui com a cola quente e passa uma gotinha, espalha só para prender esse nozinho e espera secar. Agora, gente, nós vamos utilizar essa ponta maior para envolver todo esse aramado, tá? A gente vai passar de um lado para o outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que que acontece quando a gente tem esse fio grandão, ó. Eu vou passar aqui, você vai sempre fazer assim, ó. Pega a ponta, passa uma vez, e aí você vai puxar esse fiozão, né, ó. Então, se a gente deixar o fio grandão assim, vai demorar demais para fazer o trabalho, porque você vai precisar passar várias vezes aqui, ó. Passou uma voltinha, agora você vai vir aqui pro outro lado e dá mais uma voltinha e agora cruza pra cá, tá? E vai ter que puxar tudo. Então, eu vou desfazer essas voltinhas que eu fiz só pra te mostrar uma dica de como trabalhar com fios compridos. Você vai pegar a parte mais comprida do seu fio, ó, tá preso aqui, e você vai fazer isso aqui. Ó, passo ele aqui por esses dois dedos, trago aqui por trás do dedão, volto e passo no indicador. Passo no dedão, passo no indicador. Passo no dedão, no indicador, você vai enrolar ele assim, tá? Até chegar quase no finalzinho dele.
Aqui eu já tô quase chegando no finalzinho. Vou deixar uma sobrinha, porque olha o que você vai fazer. Vai tirar esse bolinho do dedo, vai segurar aqui no meio, e com essa ponta que sobrou, né, que você tava enrolando, você vai passar ela aqui no meio do rolinho, passa algumas voltas e coloca o dedinho aqui, ó, pra não apertar essa volta, a última volta deixa ela folgadinha, passa a pontinha aqui por dentro e aperta. Então, você fez um bolinho que fica bem mais fácil de trabalhar agora. E nós vamos fazer aqui no aramado praticamente o que a gente estava fazendo no dedo. E aí, olha só o que você vai fazer. Vai segurar, então, o nozinho aqui em cima na pontinha da orelhinha. Vai vir com esse rolinho aqui por trás. Vai dar uma voltinha. E ele vai entrar aqui no meio de novo e vai lá pro outro lado. Vai dar uma voltinha de trás pra frente, leva lá em cima, aperta tudo lá em cima, e agora ele vai entrar no meio e vai pro outro lado. De novo, ele dá uma volta completa. Ó. Entra pelo meio e vai pro outro lado. Dá uma volta completa. Entra pelo meio e vai pro outro lado. Esse início é meio chatinho porque você tem que ficar segurando bastante aqui os fios no lugar, mas depois ele vai ficar mais firme e aí fica mais fácil, fica menos escorregadio. Então, fiz uma volta, passo do outro lado, faço uma volta completa, entro e passo para o outro lado. É só isso, tá? É uma repetição. E aí, conforme você for fazendo a volta, vai ajustando o fio para ele não ficar muito folgado, tá? Essa primeira voltinha completa aqui é muito importante você tensionar o fio para ele ficar preso na posição e não ficar escorregando para cima e para baixo. Então, ela prende e a outra preenche, ó, a primeira volta. Prende e a segunda preenche. Quando eu falo preenche, é que ela tá preenchendo a parte de dentro. Então, faz a primeira e a segunda preenche. Ó, aqui meu fio ficou um pouquinho curto. O que que eu faço? Dou uma puxadinha no meu bolinho que ele vai soltando, porque nós fizemos aquela amarração cruzada. E aí, conforme você for puxando, às vezes, aquele primeiro nozinho que você fez aqui no meio do bolinho, pra prender, vai ficar folgado. Então, se por acaso o seu bolinho se desfizer, é só você enrolar ele novamente na sua mão, apertar o nozinho de arremate e seguir trabalhando. Então, aqui eu vou dar continuidade. Ó, prendi, passei. Sempre com cuidado para deixar tudo tensionadinho. Cuidado também para não puxar demais e mexer o formato da orelhinha, tá? É só para o fio ficar um pouco tensionado, não é para distorcer a orelhinha. Ó, aqui começou a desmanchar todinho o meu bolo. Então, eu vou achar aquele primeiro nozinho que eu fiz, soltar ele, né? Que é a outra pontinha que tem aqui no rolinho. Solto o nozinho, solto todo esse fio, deixo o meu trabalho paradinho. Aí, faço um novo rolinho. Agora é só dar uma ajustadinha aqui, né? Porque quando a gente solta, às vezes o trabalho fica folgadinho. Dá uma ajustadinha e continua preenchendo a orelhinha. Ó, você vai perceber que à medida que você vai avançando na peça, vai ficando mais difícil de passar o rolinho aqui pelo espaço. Você pode soltar ele, porque afinal vai ficar... O fio tá mais curto, né? Então demora menos tempo do que lá no início. Eu soltei o meu aqui e vou puxar. Ai, que saudade do bolinho de fio, era bem mais rápido, né? E outra coisa que você precisa ter cuidado é pra não machucar tua mão aqui na ponta do arame, tá? Pra não ficar arranhado, enfim, não ter complicações. Então, você pode passar um pedacinho de fita crepe aqui para proteger, ou então você pode utilizar uma luva de proteção.
Deixei para falar isso só agora, né? Mas considerem esse detalhe. E aí eu vou continuar aqui até eu preencher toda essa parte para mostrar como é que a gente vai encapar essa outra pontinha da orelha. Mas olha como já tá ficando bacana. E aí você pode sempre ir empurrando o trabalho para cima para preencher bem, tá? Ficar uma orelhinha bem fofinha, bem preenchida, para não ficar muito vazado. Até aqui para finalizar, você vai passar cola quente, né? Na pontinha do arame e já vai enrolando o fio de juta aqui por cima para esconder o araminho. Então, vai até onde você conseguir. Segura um pouquinho, tá? Até secar. Aqui já secou. Antes de cortar esse excesso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu disse, eu não sei fazer um cálculo exato, né? Então, eu prefiro que sobre do que falte. No meu caso aqui, sobrou. O lado bom é, no macramê ou no artesanato, tudo na vida a gente aprende com um erro, né? Como nós vamos fazer 2 orelhinhas, essa primeira foi o primeiro teste que você fez. Independente do tamanho da orelhinha que você fez, tá? Vai ser o seu primeiro teste. Então, você anota a medida que você começou, que foram 6 metros. Chegou aqui na finalização, aí você vai medir, ó, com a trena, quanto de fio sobrou. Coloca a fita métrica aqui na pontinha e vai levando. Ó, no meu caso, sobrou 1,10 m de comprimento. Então, eu já sei que na minha próxima orelhinha, na outra que eu for fazer, ao invés de cortar 6 metros, eu vou cortar 5 metros para ter uma sobrinha de 10 centímetros ali, né? Caso tenha alguma diferença. Então, anota no papel quanto que sobrou aqui de excesso e você vai diminuir essa medida para outra orelhinha que você for fazer. Então, no meu caso, eu cortei 6 metros, sobrou 1,10 m. Na próxima orelhinha, ao invés de cortar 6 metros, eu vou cortar 5 metros, para evitar ter desperdício. Só que eu nem considero desperdício isso aqui, tá? Porque a gente vai cortar esse excesso e você pode reaproveitar esse mesmo restinho aqui para fazer um lacinho, um detalhe bonitinho depois no acabamento das 2 orelhinhas. Olha só, aqui no meu caso, né, eu não precisei fazer emenda, na verdade sobrou fio. Mas como eu não sei o tamanho da orelhinha que você vai fazer, caso você precise fazer emenda, é bem simples. Você vai pegar o fiozinho curto, vou fingir que esse fiozinho tá saindo da peça, tá? E você vai cortar um fio maior, né, um fio grandão, anota no papel qual a medida desse novo fio que você cortou, para depois você ter uma referência para quando for fazer a segunda orelhinha, tá? Então, vamos supor que esse aqui é o meu fio novo e esse é o fio que sai da peça que está curtinho. Você vai fazer isso aqui, ó, vai passar o fio da peça por cima, vai só cruzar, ó, fazer um X e segurar. Então, tá um X aqui com o fio novo embaixo do fio que sai da peça. Com essa parte do fio novo, você vai fazer isso aqui, ó, passa aqui por cima e aqui por dentro. E aí, esse daqui, que é o fio que tá na peça já, vai entrar nessa alcinha e você vai apertar esse nozinho. Aperta, aperta, aperta. E o legal desse nó é que quanto mais você aperta, mais você puxa, ao invés dele se desfazer, ele se aperta mais. Então, você pode apertar bem, sem dó, tá? Aperta a outra pontinha também, deixa ele bem firme. E aí, você vai só cortar essas pontinhas mais curtas. Corta o excesso. E pronto, você já tem agora um fio maior para continuar trabalhando. Como o fio de juta é um fio rústico, esse detalhe, assim, na orelhinha, vai ficar realmente bem delicado, bem disfarçado. Vamos supor que eu tô aqui fazendo, ó, fiz, passei aqui e continuei fazendo. Vai ficar um detalhezinho, você pode jogar esse detalhezinho lá para trás da peça, quando você for utilizar ela, tá? Para ficar mais discreto. E aí você anota quanto foi a medida que você acrescentou aqui e no final da peça você vê quanto que sobrou. Só fazer aquela conta de novo para daí na outra orelhinha você acrescentar o quanto faltou
e não precisar fazer emenda. Então, a emendinha, para caso fique curto o fio da encapagem da orelha, é essa daqui. Prontinho, olha só que fofas essas orelhinhas de coelho. Bom, aqui agora, né, a gente vai colar ela no palitinho, mas antes de colar, eu quero mostrar para vocês uma outra opção. Ó, para você decorar a mesa, né, de almoço em família, você pode colocar um cestinho como esse daqui, por exemplo, colocar alguns chocolates ou enfeites, e aí você não precisa prender na madeirinha, você pode só, ó, encaixar as orelhinhas aqui, e para que elas fiquem firmes, é só você passar uma gotinha de cola quente, ó, aqui no cestinho e na orelhinha dos dois lados, e fica uma graça essa opção também. Então, agora que você já viu essa opção, bora prender ela no palitinho para você ter mais uma opção de como decorar a sua mesa de Páscoa com orelhinhas de coelho feita em juta. Então, olha só, para prender ela na madeirinha, você vai passar um pouquinho de cola quente na lateral, aqui da parte de baixo, e pressiona bem e espera secar antes de colar do outro lado. Depois que esse lado secar, você vai passar mais um pouquinho de cola, dessa vez aqui na madeirinha, e vai colar a outra orelhinha aqui também. Segura e espera secar. Aí agora, lembra daquele retalhinho que sobrou de fio da primeira orelhinha? Você pode aproveitar ele para a gente envolver aqui, ou então você pode cortar um outro pedacinho suficiente, tá? Vou passar aqui cola, venho com a pontinha do fio e vou envolver tudo para a gente esconder essa colinha. Então, vai envolvendo até você conseguir cobrir o arame e a colinha. Aí você corta, né, o excesso, passa mais uma gotinha de cola e cola essa pontinha aqui. Ups. E cola o que sobrar. E prontinho, está finalizada a orelhinha. Essa versão com o palitinho fica muito legal para você poder espetar esse palitinho, por exemplo, em um bolo. Vamos supor que você fez um bolo, né, de sobremesa, você espeta a madeirinha nele. Ou então você pode fazer um vaso de folhas secas para decorar a mesa e colocar também a orelhinha ali. Então tem essas duas opções, você pode fazer o acabamento no palitinho de churrasco, ou então colocar direto em um cestinho, né, em uma cestinha de doces e gostosuras. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, desse passo a passo para você deixar a sua mesa de Páscoa ainda mais bonita. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você curte os meus vídeos e quer ficar por dentro de todas as novidades, já se inscreva aqui no canal. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.